FOP ele vai dizer qual qual tipo de regime, de qual tipo de venda que a gente vai trabalhar. Os CFOP começado terminados em 102, né, Vitor? 102, 101. Os CFOPs, por exemplo, terminado em 101, 102, por exemplo, 5, 101. Eu tive uma venda lá, uma compra, com o CFOP 5, 101. O que seria o 5, 101? O 5, 101 determina que eu fiz a compra de uma mercadoria que foi industrializada, então eu comprei da indústria. 5, 101 é um CFOP que eu comprei da indústria sem ST. Então, comprei 5, 101, é um produto industrializado sem ST. Comprei um produto 502. Qual que é a diferença, Vitor? Às vezes é um número de diferença. Qual que é a diferença? O 502 eu comprei não de uma indústria, eu comprei de uma revendedora, uma distribuidora. Ela não industrializa nada, ela trouxe o produto pronto e passou para você. Então, 501 é o produto industrializado que você comprou de uma indústria, e o 502 eu comprei de uma distribuidora. O produto já estava pronto, ele só me revendeu. Tá? Esses dois CFOPs para a indústria e para comercialização. Só que a gente também tem o ST, que vocês devem receber lá. Para vocês deve chegar 5401, que é o quê? Comprei da indústria com subvenção tributária, meio como 5401. Comprei, por exemplo, do revendedor, do distribuidor. Ele sempre manda como 5403 ou 5405. Vitor, qual que é a diferença? 5403, ele está falando para você que ele, na hora de dar a saída da mercadoria, ele vai recolher o ST. Se ele vai embutir no preço do produto, final para a Tatiane ou para uma outra pessoa pagar, aí está embutido no preço dele, mas ele vai pagar o ST. Tá? Quando a gente fala de 5405, é o quê? Ele já foi retido anteriormente. Então, por exemplo, o Alas, como indústria, pagou o ST, o Vitor, como distribuidor, comprou a mercadoria do Alas, e o Vitor foi lá e vendeu para a Tatiane, por exemplo. Então, o produto não é o Vitor que vai pagar esse teu. O Alas foi lá e pagou, o Vitor comprou essa mercadoria, e na hora de o Vitor mandar para a Tatiane, falou, ó, o primeiro da cadeia já recolheu o ST. Tá? Então tem essas diferenciações. Eu acho que o Johnson levantou a mão aí, que eu acho que quer fazer uma pergunta, Johnson. Fica à vontade, cara. Ô Vitor, só uma dúvida. A GB entra em qual categoria? Aí, no caso... A GB ela vai entrar no 405 e com subvenção tributária, né? A maior, por ser venda de autopartes, ela vai entrar com subvenção tributária, né? Em boa parte dos seus produtos. A gente não vai falar 100% dos produtos, mas em boa parte dos produtos ela vai entrar como 405, né? Visto o tipo de produto que ela revende, né? Como eu disse anteriormente, autopartes é um setor altamente onde que a gente o governo se perde muito a questão da tributação, porque tem a questão do mundo paralelo e tudo mais. Então, ele sempre vai recolher primeiro da indústria, que no caso é a GB. Tá? Ah, entendi. Certo. Uma coisa que também acaba ajudando melhorando um pouco a margem, né? Do dropship, por conta dessa, eles já venderem produtos que já foram até recolhido o imposto anteriormente, né? É lógico, quando for vendido para outro estado, né, haverá novamente a recolha do ICMS, né? Mas será segregada a questão do PIS e COFINS, né? Uma questão, né, que o Vitor, né, o Vitor mostrou, o Vitor falou que é a análise básica dos NCMs. O Cauê ele vai mostrar agora na tela, ele vai colocar na tela uma análise de NCM que nós fazemos para os nossos clientes. Não tem nada a ver com autopartes, mas é algo que precisa ser feito para a boa parametrização, né, do fiscal do RP, né, para a boa emissão da nota. O Cauê, você poderia colocar lá aquela empresa lá para a gente... Claro, tô colocando em tela agora. Certo. Aí. Beleza. Por exemplo, né, nós acabamos fazendo, quando a gente faz uma análise de NCM, a gente pega todos os produtos, né, porque, primeiro, a gente não pode somente, de forma fria, olhar o NCM. Você precisa olhar sempre o produto. Por quê? O produto ele pode estar cadastrado errado. Né? E além do produto, tá? Eu gosto de dar um exemplo muito, muito legal para os clientes também, né, e para todos, que é o quê, tá? Por exemplo, a questão quando a gente fala, por exemplo, de bebida, né, vou dar um exemplo aqui. Por que quando, às vezes, o seu contador ou a pessoa que vai fazer estudo de NCM, geralmente ele pede para vocês, não só a NCM, a descrição do produto,
Hoje, a Receita Federal, ela tem diversos NCMs, tá? São muitos NCMs, e às vezes a gente tem o mesmo produto com NCM. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala, por exemplo, da bebida alcoólica, uma vodka, e a gente fala do uísque, por exemplo, eles são o mesmo NCM, são descrições diferentes, são tributações diferentes. Eu estou dizendo que é o mesmo NCM. Então, assim, é muito importante, quando a gente fala de um estudo de NCM, a gente saber não só o NCM, saber a descrição. Porque o caso, por exemplo, da vodka e o uísque, são bebidas alcoólicas, são classificados na mesma tabela tipo, no mesmo NCM, só que pela descrição, eles são tratados tributariamente diferente. Um é zero de PIS e COFINS e o outro não é. Então, é muito importante até quando vocês forem, né, fazer um estudo ou algo do tipo, né, sempre ter essa questão que não só o NCM, né, a descrição do produto é muito importante. Quanto mais informações, melhor para poder fazer a classificação. Sim, e aqui na Agora Deu Lucro, nós fazemos essa análise para nossos clientes também na entrada, né? Primeiro, Cauê, coloca ali na operação interna. Aqui, a operação interna, a gente fala dentro do estado de origem, tá? Aqui, por exemplo, essa empresa é de São Paulo, né? E nós vamos classificando qual tributação é para qual produto, né? Por exemplo, mesmo que você seja simples, se teu produto ele tiver uma alíquota efetiva lá para recolhimento, significa que é um produto que é tributado. Por exemplo, esse NCM aí da linha 4 da célula A, esse produto ele é um tipo de adesivo que o cliente revende, né? Que ele é tributado 100% na sua fonte. Isso, por que, Wallace? A gente tem que saber disso mesmo no Simples Nacional. Por conta para poder agir na segregação ou não. Porque se esse produto ele fosse base zero, né? Ou se ele tivesse um CST 04, dentro da apuração de imposto, nós teríamos que fazer essa geração e segregação para poder tributar a base zero, né? E também as operações interestaduais, né? Vai na operação interestadual. Para cada estado eu tenho uma alíquota, um MVA, um IVA diferente para cada estado. Então, eu tenho que também respeitar a alíquota do estado. Quando eu vendo de São Paulo lá para o Acre, a alíquota interna do Acre se não me engano, é 19. No entanto, quando eu vendo uma alíquota, eu vendo de São Paulo para o Acre, o meu destaque vai ser de 7%, e também no Simples Nacional, né, ele vai ter a base de destaque dele segregada lá até 3,5%, de acordo com a faixa do Simples Nacional que o cliente se enquadra. Então, essa análise é importante por conta, realmente, para influenciar, né, a tributação final. Por quê? Importante, desculpa, Wallace, importante também salientar, tá? Que quando a gente fala de uma venda interestadual, vocês podem ver que ali no estudo que o Cauê está demonstrando, para cada estado existe um MVA, tá? O que é o MVA? O MVA nada mais é do que o percentual que é utilizado para calcular o ST, tá? Você vai falar assim, poxa, Vitor, então toda vez que eu faço uma venda interestadual tem subvenção tributária? Não necessariamente. Por quê? Se vocês estão vendendo para quem? É não contribuinte? Quando eu menciono não contribuinte, é o Vitor pessoa física, o Alas pessoa física, o Cauê pessoa física, é uma empresa que não tem inscrição estadual, então esse não é contribuinte. Quando eu vendo uma mercadoria para fora do estado, que não é contribuinte do ICMS, eu não pago ST, eu recolho o ICMS de FAO, tá? Que é o que? A diferença entre as alíquotas. Então, estou dizendo, se de São Paulo eu vendi para Minas, por exemplo, o estado de Minas, a alíquota interna é 18%. São Paulo interestadual é 12%. Eu estou dizendo que vai ter um recolhimento de FAO de 6% sobre a minha operação de venda, tá? Ah, Vitor, mas eu não estou vendendo para pessoa física ou não contribuinte, estou vendendo realmente uma empresa que vai revender a minha mercadoria. Ele vai comprar a minha mercadoria e vai revender. Quando é uma empresa que vai comprar e vai revender sua mercadoria, a gente não fala mais de FAO. De FAO é só para não contribuinte. De FAO na saída é não contribuinte. Quando a gente fala de ST, é venda para contribuinte. Se o estado de destino ele tiver subvenção tributária, quando eu mando essa mercadoria, eu tenho que recolher esse percentual de ST, porque quando a mercadoria chegar lá, se não tiver sido recolhido esse ST, o produto fica parado, ou o produto taxado, tem todas essas problemáticas. Por que é tão importante? Você já pensou, você está calculando o seu produto
em cima de um MVA de 80%, sendo que o produto às vezes é 30%. Então, isso é muito importante salientar, que a gente descobre isso com um estudo de NCM, tá? Pode continuar, Wallace. Exatamente. E lembrando também que, para o Simples Nacional, o DIFAL vai ser sempre cobrado na entrada e não na saída, né? No caso, a GB, por exemplo, a empresa ela está em São Paulo, então não vai ter a interferência do DIFAL para vocês na entrada, tá bom? Porque o DIFAL nada mais é cobrar a diferença, né? É fazer que o contribuinte compre dentro do estado de origem. São Paulo tem que consumir de São Paulo. Rio de Janeiro consome de Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que não é bem assim. No entanto, por isso que ocorre essas alíquotas e alíquotas cruzadas, né? Mas é muito importante realmente pedir para a contabilidade fazer essa reanálise dos NCMs, né? Aqui na Agora Deu Lucro, nós acabamos fazendo dos nossos clientes, principalmente da curva A, que é onde que dói mais para o nosso cliente, né? Vamos lá. Cauê, mais alguma coisa a respeito dessa planilha? Não, depois eu vou só mostrar na prática para eles como é que um cliente que tem um estudo aqui, como é que fica a parametrização dele dentro do RP. Exatamente. Lembrando que para o Cauê fazer todos os parâmetros, ele precisa dessa análise de NCM, tá bom? Agora, né, o Vitor, eu vou abrir aqui uma nota de saída, uma nota fiscal de saída. Você poderia orientá-los como que são para fazer a leitura dos campos da nota fiscal de saída? Posso sim, abre aí para a gente. Vou abrir aqui. Deixa eu só ocultar aqui o nome do consumidor final. Isso. Aqui é a nota de emissão uma emissão de Simples, tá? Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de uma emissão de nota de Simples Nacional, vocês podem reparar, né? Sempre a gente vai ter que ter aí a parte da informação de identificação do emitente, né, de quem está mandando a mercadoria, tá? Isso é importante, né? É obrigatório ter essa informação, né? Eu vou falar um pouco das informações obrigatórias e depois coloco as informações que é legal vocês sempre ter atenção, porque são coisas que impactam diretamente na tributação de vocês, tá? A informação ali, né, se é uma mercadoria de entrada ou saída, né, determinada ali pelo número, né, 0 quando é uma entrada e 1 como é saída, tá? É importante falar, poxa, Vitor, mas como? Se eu estou emitindo a nota, sempre é saída. Não necessariamente, tá? Muitas das vezes, né, eu posso estar emitindo uma nota de devolução, tá? Ah, Vitor, quando você devolve uma mercadoria para mim, eu tenho que emitir essa nota. Sou eu que faço a emissão? Sim, porque o Vitor não tem inscrição estadual. Então, não necessariamente sempre a sua emissão vai ser uma nota de saída, tá? Pode ser uma de entrada, uma devolução de venda. Porque quando a gente faz uma devolução de mercadoria, tá? De uma pessoa física, por exemplo, ela não consegue emitir nota. É você que tem que dar a entrada dessa mercadoria, tá? Então, é importante salientar que nem sempre só a emissão de vocês vai ser saída, tá? Pode ser uma entrada, uma devolução. A questão ali da numeração da nota fiscal, né, que isso aí acaba sendo decorrente Ô, Vitor, volta só um pouquinho para mim. A devolução, né? Quando a gente fala de devolução, é a devolução de mercadoria para quem eu comprei ou a devolução de mercadoria quando o cliente ele renega por algum motivo ele renega a minha compra? Nesse caso, tá? São os dois casos, tá? Tanto a devolução de uma compra, só que a devolução de compra é importante salientar, tá? A devolução de compra, o fornecedor que te vendeu, ele consegue emitir a nota. É sim a questão da devolução de venda, tá? Porque quando você vende para o Vitor CPF, ele não tem como te devolver uma emissão de nota fiscal. Ele te devolve o produto. Quando o produto chega na sua loja, o que você precisa fazer? Vou dar a entrada desse produto. Como que eu dou entrada? Eu emito uma nota de entrada,
para mim, colocando a informação. O Vitor Alves, igual eu vendi, né? O Vitor Alves, CPF X, eu fiz a venda, ele mandou a mercadoria, quando a mercadoria chega na minha loja, eu tenho que dar a entrada dessa nota. Eu tenho que emitir uma nota, emissão própria minha, porém, o número ali, em vez de ser 1, que é saída, vai ser 0, que vai ser a entrada, tá? Mas a emissão é própria, tá? Eu que estou emitindo. Certo. Ali a numeração de nota, tá, gente? Que ali a questão acaba sendo sequencial, de acordo com o sistema, exceto quando tem uma questão de um pulo de nota por um erro da Cefaz na emissão, ou fui tentar emitir, ele falhou na hora de mandar a nota lá para a Cefaz, então ele pode acontecer ter um pulo de nota, mas isso aí sempre é sequencial, tá? A questão da série, tá? É sempre importante se vocês têm ramos diferentes de negócio, do tipo assim, Vitor, eu vendo para PJ em uma série, na outra eu vendo para PF, é sempre bom separar em séries, tá? Uma série eu utilizo para venda para PJ, outra série vendo para PF, ou utilizar uma série, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Vamos supor que eu vende aqui dentro de algum marketplace, tá? Aqui só estou fazendo uma suposição. Se eu vendo em 3 tipos de marketplace diferentes, eu posso colocar uma série para cada marketplace para não poder, para eu saber exatamente quais são as vendas de cada marketplace, tá? Só para, às vezes, uma organização melhor de vocês sabe, a série 1 é de marketplace X, a série 2 é de marketplace Y, tá? É bem legal para organizar isso, tá? Ali tem as informações, né? Ali a gente tem a questão ali que está taxado, mas é a informação do destinatário, né? Importante, tem informação do destinatário, CPF ou CNPJ, né? E o endereço, tá? Importantíssimo o endereço estar correto, tá, pessoal? A gente não pode, por exemplo, mandar a nota com endereço e às vezes a pessoa quer que receba em outro local, tá? Isso não pode ser feito, tá? O endereço que está ali, por exemplo, Avenida Getúlio Vargas 250, é aonde vai entregar a mercadoria e a pessoa precisa receber nesse endereço. Não dá para ser, tá, esse endereço nota fiscal e a pessoa vai receber a mercadoria em outra cidade, tá? Muitos contribuintes, às vezes, acabam fazendo isso, mas não é certo, tá? É importante salientar, não é certo fazer isso. Qual que é tem risco fiscal, Vitor? Tem risco fiscal. Quando você coloca uma nota fiscal, um endereço, e você manda a mercadoria para um outro endereço sem estar isso estipulado em nota fiscal, você tem o risco de ser autuado, tá? Pode ser autuado, multado, tá? Isso tem todas essas questões. Claro, né? Vou ser bem sincero com vocês aqui, né? Isso, Vitor, é algo que acontece o tempo todo, toda hora alguém pega com isso? Não, mas sempre aqui eu tenho que salientar o 100% correto, tá, gente? Importante eu salientar essa informação. Perfeito. Essa mercadoria, como foi para o Pará, né? No Isso. caso, ela tem a questão aqui também do transportador, né? De quem quer a responsabilidade, né? Isso. No caso, essa transportadora que vai fazer o envio da mercadoria, a responsabilidade do transporte, tá? Tem todos os dados dela, da localidade dela, inscrição estadual, tá? Tem todas essas informações. Ali em cima, tá? Também tem informação ali do cálculo do imposto, tá? Vocês podem pensar, poxa, eu vejo que lucro presumido e lucro real, e tem destaque de todos os impostos ali, base de cálculo, valor de CMS, tem todas as informações. Por que esse contribuinte, ele acaba não tendo essa informação, tá? Porque esse contribuinte é do Simples, tá? Então, quando ele emite uma nota do Simples Nacional, ele não tem que destacar, ele não é obrigatório destacar a base de CMS, valor de CMS ou valor de PIS e COFINS, tá? Por quê? Isso é calculado tudo dentro do DAS, tá? Por isso que aí a gente linka um pouco com o que a gente falou no começo, que quando você faz a apuração do seu DAS, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com a segregação de impostos, porque na própria nota, eu não sei se o contribuinte do Simples vai pagar ICMS ou não, eu não sei se o contribuinte vai pagar PIS e COFINS ou não. Por isso que é importante, pelos NCM, a gente saber o que realmente tem que ser pago ou não, tá? Ô, Vitor, eu vou pular aqui pro rodapé, Tá. eu acho que também faz bastante sentido, né? Isso. Rodapé, gente, muito importante, tá? Que são as informações complementares, tá? As informações complementares, nesse caso a gente pegou uma situação de Simples Nacional, geralmente é bem padrão, tá? A descrição complementar para a emissão do Simples, tá? Geralmente é essa mesma, informação do contribuinte, colocando que ele é emitido o documento para o MEPP, tá? Que são portes jurídicos, tá? Microempresário, tá? E empresa de pequeno porte, tá? A lei complementar 123 de 2006 aqui é a lei complementar ali das emissões de nota fiscal do Simples Nacional, tá? Então isso acaba sendo bem padrão. Não gera crédito de IPI, tá? Fiscal Simples Nacional não destaca nenhum tipo de imposto, tá? Muito menos de IPI, que é para industrialização.
Uma informação que não tem aí nessa nota, mas eu gosto de colocar um entre parênteses aí que é importante. Vitor, eu fiz a venda, eu coloquei essas informações que é informações padrões, tá, para emissão. Só que quando eu vou ter uma descrição, dados adicionais diferente disso, tá? Quando o quê? Quando eu fizer uma devolução. Devolução de venda. Foi feita uma devolução. O que eu preciso preencher em dados adicionais? Que é importantíssimo e às vezes as pessoas pecam e não mencionam. Quando você faz uma devolução de venda, tá? Devolução de venda é importantíssimo vocês mencionarem nos dados adicionais qual que é a nota de origem. O que seria a nota de origem? Eu vendi a nota 1563 com a chave X. Quando eu faço a devolução, eu tenho que colocar aqui nos dados adicionais que eu estou devolvendo, fazendo uma devolução e colocar o número da nota fiscal e colocar a chave de acesso dela, que é essa chave aqui que tem aqui embaixo do código de barra. Essa chave, ela tem que mencionar no campo de dados adicionais quando eu faço uma devolução, tá? Isso é importantíssimo, tá? Para isso que servem os dados adicionais. Qualquer informação que eu não possa mencionar porque não tem campo próprio, eu preciso adicionar os dados adicionais para a nota vir completa, tá? Devolução de venda, é importantíssimo que seja mencionado a chave de acesso da nota fiscal e a nota de origem que você vendeu. Vendi a nota 1515, eu tenho que colocar lá, devolução da nota 1515 e chave X, tá? Isso é importantíssimo colocar. Não, perfeito, Vitor. Alguém aqui do grupo que está aqui, que queira compartilhar, quando faz a devolução, coloca lá a chave de acesso? Vocês colocam, fazem esse registro referenciam a nota que está sendo devolvida? Nunca fiz. Legal. Importante. Por enquanto não, Wallace. Por enquanto não. Porque eu comecei agora, né, no e-commerce. Fica tranquilo. Graças a Deus, nenhuma devolução. É isso, devolução, né? Isso. Aí depois vocês podem dar... Eu vendo peça de moto, paralama, sabe? Certo. Eu não sei se está parametrizado o meu... Seu RP? Minha RP certinho. Aí depois, se você puder dar uma forcinha aí. Beleza. Beleza? Vamos lá. Ô, Cauê, me fala uma coisa agora, cara. Eu sei que a gente vai ver isso lá na frente da questão do parâmetro. Mas também, quando a gente faz parâmetro aqui, a gente também coloca essa informação lá adicional dentro do... A gente já deixa parametrizado essa questão aqui dos dados adicionais, né? Isso, os dados adicionais você consegue lá na natureza colocar o que vai ser destacado aí nos dados. Perfeito. Você parametriza também. Perfeito, legal. Aí, Vitor, se você quiser continuar aqui, nesses campos aqui, que é os dados dos produtos, né? Beleza, vamos lá. Aqui a gente tem a descrição do produto, tá, o código do produto, o NCM, que é a classificação de qual que é realmente o produto, né? O produto original. Espera aí, que eu acho que isso, voltou. O produto original tá importante, tá, gente? Salientar. Empresas que compram e revendem mercadorias, elas não podem alterar NCM. Quem que pode determinar o NCM ou alterar qualquer tipo de NCM na nota? Indústria. Por quê? Quem determina NCM é sempre quem é o primeiro a dar saída da mercadoria. Então, a indústria lá comprou o insumo, por exemplo, dá um exemplo aí do que o Johnson citou, né? Vende capô de moto. Quem fabrica o capô de moto? A indústria lá fabrica. Ela, quando fabrica e compra os insumos, as peças, as tintas, para fazer o capô de moto do Johnson, por exemplo, ela faz toda essa operação industrial e depois, na hora de dar a primeira saída, ela coloca o NCMX, tá? O Johnson que está comprando a mercadoria, ele pode ir lá e trocar para um outro NCM? Não, ele não pode. Ele está somente comprando e revendendo, ele não está modificando a mercadoria. Então ele está comprando a mercadoria pronta com o NCM já estipulado e ele vai revender essa mercadoria com o NCM estipulado. Ele não pode fazer alteração no NCM. Ô, Vitor, cara, vai lá, por um exemplo, vamos pensar o seguinte, né? Eu já tenho um determinado NCM como fornecedor e que nem, por exemplo, eu tenho essa calota aqui e essa calota toda vez vem com o NCM final 2.999, né? Aí eu comprei de um fornecedor Y, eu mudei um fornecedor. Aí esse fornecedor me mandou a mesma calota com outro NCM, né? O que eu devo fazer?
Aí, nesse caso, tá, gente, dois pontos que a gente precisa fazer, tá? O primeiro, a gente tem que, sei que vocês, né, às vezes como empresários, né, às vezes falam, poxa, né, eu tô aqui na correria fazendo as vendas e tudo, às vezes eu nem me atento a isso, né, mas se caso pegar essa questão como ela citou, é importante vocês falarem com o seu fornecedor, questionar eles, tá? Por quê? Olha, o fornecedor B, eu comprava do fornecedor A e eu tinha um NCM aqui. Eu estou comprando o mesmo item, o mesmo produto. Como que o NCM está mudado? É duas situações. Ou eu estou dizendo que o fornecedor A mandava o NCM errado para vocês, ou o fornecedor B que vocês trocaram estão mandando errado. Não tem como eu ter o mesmo produto com dois NCMs diferentes, tá? Por isso que também é importante, eu volto aqui a salientar, né? Que fazer a análise básica dos NCMs que eu trabalho, a análise básica dos meus produtos que eu trabalho. Porque fazendo esse tipo de análise, eu já tenho uma base daquilo que está certo, mediante a legislação tributária, né? E eu não caio não caio nesse erro, né? É lógico, né? Tem que sempre estar em conversa com a contabilidade para ver se o NCMX está de acordo com o NCMY que o meu fornecedor também mandou, né? Para ver se não houve também nenhuma autorização, algo do tipo, né? Por quê? O NCM que está aqui inserido, ele pode prejudicar, né, mais uma vez, a tributação. Porque às vezes eu posso estar colocando num produto um NCM que ele é monofásico, mas no final da conta ele não é monofásico. Por quê? Porque, sei lá, às vezes o fornecedor, por algum motivo, ele, por decisão dele, ele foi lá e falou assim, eu vou utilizar o NCMX para me pagar menos imposto. Que acontece, a gente vê bastante coisa desse tipo aqui, né? Uma má classificação de forma proposital. E você, como revendedor subsequente, você está utilizando o mesmo NCM, acabando lesando o fisco, né? Por isso que a gente também tem a elisão fiscal e também a evasão fiscal, né? Então a gente sempre tem que correr pela elisão. E a partir do momento que a gente faz uma análise básica de NCM, né, a gente acaba correndo para o lado da elisão sempre, né? E a gente tem arma para poder questionar o nosso fornecedor, né? Beleza. É importante, tá? Claro que toda essa questão de ensino é importante sempre a gente fazer a análise mesmo para deixar tudo o mais redondinho possível, tá? Mas, gente, continuando ali, tá? Vocês podem ver que ali também, logo depois do NCM, tem a classificação do CST, tá? O CST ele determina exatamente a operação que está sendo feita, tá? Importante, vocês podem ver que ali tem um O/CST, tá? Ou se for simples, vai estar O/CSON, tá? O CST é o que determina realmente a tributação daquele CFOP e o CSON é o que determina a tributação do CFOP para simples, tá? Ele acaba sendo a mesma coisa, tá? Só que para simples é CSON e para regime normal CST. O que seria aquele... A questão de nomenclatura do sistema, né? Isso. O que determina aquele O ali primeiro, que é importante vocês saberem, tá? Aquele O é importantíssimo ali no começo. Que tem a primeira numeração, o CST e o CSON sempre são 3 números, tá? Por que tem 4 ali? O O, que é o primeiro número ali da fileira ali, ele tem ali, vocês podem ver, tem o 2 e logo abaixo ele tem um 0 ali. Esse O é o quê? Origem. Origem do produto. Origem do produto. Quando eu falo que a mercadoria é 2 no início, eu estou dizendo que a mercadoria é importada. Então, o seu fornecedor que está mandando para você, ou ele importou essa mercadoria ou ele comprou de um importador direto. O cara importou, vendeu para ele, ele revendeu para vocês. Ou ele é o próprio importador, ele importou direto e está revendendo para vocês diretamente, tá? A gente consegue saber a origem da mercadoria ali por aquele ó. Quando é 0, é porque é mercadoria nacional. Então, o que é mercadoria nacional? Foi fabricada, produzida dentro da nossa entidade federativa e depois foi revendida para vocês, tá? Então, com o 2 e o 0 ali, eu consigo determinar se a mercadoria é importada ou nacional, tá? O restante dos 3 números ali, tá? Que é o que a gente tinha falado, né? O 102 ali é realmente falando que essa mercadoria não tem distribuição tributária e aí, dentro do Simples você vai pagar todos os impostos, tá? Todos os impostos, CMS, PIS e COFINS, INSS patronal e os outros impostos, tá? Lembrando que depende muito da peça de veículo, né? Por exemplo, peça de moto, geralmente é uma tributação completa, né, Vitor? Isso. Quando a gente fala, por exemplo, algo que até a gente fala que os produtos são bem parecidos, né?
Mas quando a gente fala, por exemplo, de peças de carro, dependendo, tá? De algumas peças de carros, eles têm a incidência do monofásico, que é, como a gente disse, zero para PIS e COFINS, tá? Alguns produtos, por exemplo, voltados para, não todos, tá, gente? Mas alguns produtos voltados para motos, motociclo, outros tipos de motos, motos de rally, né? Todos esses tipos de veículos, eles não são monofásicos, tá? Tem essa diferenciação quando a gente fala de um capô de carro, um retrovisor ali para moto, ele tem essas diferenciações. São peças parecidas, mas até pelo o ramo ser diferente, ser carro, né? E ser moto, ele acaba, pela legislação tributária, sendo tributação do PIS e COFINS diferente, tá? Um acaba sendo tributado e o outro acaba sendo monofásico, tá? Certo. O CFOP, Vitor? O CFOP, tá, gente? O que ele determina? Tá sempre o primeiro número do CFOP determina a região que você está vendendo. Quais? Como assim, Vitor? 5 sempre vai ser venda interna. Estou vendendo para o mesmo estado meu de origem, eu vendo como 5, tá? O primeiro número ali. Estou vendendo como 6, quer dizer que é uma operação interestadual. Estou vendendo para fora do estado. E quando é 7 ali é porque eu estou vendendo para fora do país. Estou fazendo uma exportação, tá? Então, o primeiro número sempre determina a operação, tá? E o 108 ele determina o quê? Determina que eu estou fazendo uma venda para fora do estado e a pessoa que está recebendo é não contribuinte. O 6108 é sempre venda para fora do estado para não contribuinte. Aí voltando, não contribuinte pode ser pessoa física, empresa, por exemplo, sem inscrição estadual, tá? Ou empresa que só compra, uso e consumo, tá? Pode ser todas essas variáveis. Perfeito, perfeito. O Johnson levantou a mão aí. Pode abrir o microfone, Johnson. O Vitor, tipo assim, eu tenho aqui um item, aí eu vendo lá para Paraná. Aí seria esse SFOP? Aí, por exemplo, Johnson, é aquela questão, né? Como você está vendendo aí para não contribuinte, uma pessoa física, né, por exemplo, aí seria o 6108, é isso mesmo. Perfeito. 6108, Isso. beleza. Exemplo, Johnson, estou vendendo aqui, por acaso, tá, vamos fazer uma suposição, uma empresa aqui que quer comprar um monte de mercadoria minha para revenda, tá? Vou dar um exemplo aqui, por algum motivo. Se é uma empresa que vai comprar para revender esse produto, aí não é 6108 que eu mando, tá? Porque ele é contribuinte, eu mando com 6102, venda para contribuinte. O 6108 é venda para não contribuinte, tá? Então tem essas diferenciações aí, cara, beleza? Entendi, beleza. Vocês conseguem determinar o que é contribuinte e o que é não contribuinte? Ô, Johnson, fica claro para você? Sim, é CPF, né? Não contribuinte. E CNPJ contribuinte. Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Podemos falar de contribuinte, aquele que tem inscrição estadual, né? Aquele que tem, que na atividade dele, ele também revende esse tipo de produto, e o não contribuinte, ele pode ter CNPJ, e muitas das vezes ele pode ter inscrição estadual, mas ele utiliza somente para uso e consumo. Correto, Vitor? Isso mesmo. Perfeito. Isso. E a tributação também é diferente, né? Por exemplo, se você vende para um contribuinte, provavelmente você vai ter que pagar, né, dependendo do estado, você vai pagar o ST. Isso. Porque é importante a gente sempre salientar o quê? Quando eu vendo para contribuinte, se o estado de destino tiver subvenção tributária, eu tenho que recolher o ST. Quando eu vendo para não contribuinte, eu tenho a incidência do DIFAL na saída. Importante a gente falar, tá? Isso que eu estou colocando aqui para regime normal. Para Simples Nacional, você não tem o recolhimento do DIFAL na saída. Porém, a subvenção tributária é algo que é o ST, né? O ST, independentemente do regime ser normal ou simples, se você vender para uma empresa e o estado de destino tiver subvenção tributária, precisa recolher o ST. Mesmo que ele seja contribuinte ou não contribuinte? Mas aí quando a gente fala de ST, é só contribuinte, tá? Não contribuinte é só DIFAL. Perfeito. Ficou claro, Johnson? Sim, ficou claro. Então, eu sou, como eu comecei agora no MEI, eu sou Simples Nacional, né? Na essência, você é simples. Simples. Conforme for saindo venda... Na essência, cara, para você entender, né? O MEI e o Simples são regimes muito, muito parecidos. Na essência, eles são o mesmo regime. A diferença do MEI para o Simples é que no MEI eu vou poder faturar até 81 mil. Certo. E pagar uma alíquota, uma taxa fixa de imposto ali,
se eu não me engano, me perdoem se eu estiver errado, mais ou menos R$70. É isso mesmo, a DAS, né? A DAS, Isso, MEI. o DAS MEI. O Simples Nacional não, você pode faturar aí até 3.600.000 no caso do Estado e 4.800.000 na parte federal, né? E você tem várias faixas de imposto para ser perseguido, tá? Nossa. Na essência, as duas são a mesma coisa, mas na prática tem essa diferenciação, né? Entendeu? Agora ficou claro. Beleza? Valeu, obrigado, hein? Nada. Aqui tem a unidade de medida, né, Vitor? Isso aí é a questão da unidade de medida, porque aí é sempre determinado pelo tipo de produto que vocês estão vendendo, tá? Se é unidade, se é peça, se é quantidade, se é um produto, às vezes, que é por quilo, tá? Isso geralmente é determinado ali na hora da emissão ali. Quantidade, né? E o valor unitário, né? Isso. Não confundam, aqui não é 1.000, aqui é um produto, né? Mas por conta desse RP, ele acaba alongando a questão dos números e o valor total do produto. Como ele é Simples Nacional, como a gente bem viu aqui, que ele é optante pelo Simples, ele não faz o destaque de outros impostos, né? Até porque ele não faz do destaque, até porque não é obrigatório. Não tem nenhuma legislação, tá, pessoal? Que vocês, como Simples, obriguem vocês a destacar imposto na nota, tá? O que vocês precisam o Vitor, eu sou Simples Nacional, eu estou vendendo para um fornecedor, ele é regime normal, e ele falou assim para mim que ele precisa de crédito de imposto e que eu não estou destacando em campo próprio. Vocês não têm que destacar em campo próprio. Aí entra novamente aquela informação, até que eu dei essa informação atrás. O campo adicional serve exatamente para isso. Meu fornecedor é lucro real regime normal. Ele está dizendo que quer crédito CMS, mas que não tem destacado no campo. Aí lá nos campos adicionais eu posso colocar. A nota, por exemplo, eu emiti uma nota de 5.000, eu posso colocar nos campos adicionais. Direito de aproveitamento de crédito em X%, X% tem que ser o seu DAS. Se eu estou pagando 4% no DAS, é 4% lá que ele pode descreditar. Se eu estou pagando 10%, seria os 10% lá, tá? Importante. Então, eu coloco essa informação nos campos adicionais. Percentual do meu DAS, ele vai poder tomar crédito CMS de acordo com o percentual lá do DAS. Desculpem pelo que eu falei, mas é limitado até 4%, tá? O ICMS do Simples. Então, até 4% o ICMS. Eu posso destacar. Eu posso destacar, coloco em campos adicionais dessa informação. E aí, o contribuinte do regime normal que está comprando, ele vai poder tomar até 4% de crédito em cima do valor total, né? Da nota. Então, isso é importante salientar, tá? Perfeito, perfeito. Aqui da nota aqui, Vitor, tem mais algum campo que precisa ser observado? Não, é mais essa questão do CFP mesmo, o CSON, CST, o NCM, que é importante, né? As outras informações não são tão expressivas. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aqui na leitura da nota fiscal? Se vocês quiserem compartilhar conosco. Eu sei que eu escutei uns bans aí, eu não vi o que a galera escreveu, se alguém escreveu alguma coisa. Mas vocês têm alguma dúvida na leitura da nota fiscal? Se a gente não tem nenhuma dúvida na leitura da nota fiscal, né? Eu indico sempre, gente, a fazer uma revisão, né? Desculpem. Fazer uma revisão, né? Uma revisão dos NCMs, a revisão, pegar uma nota fiscal e ver se todos os campos estão preenchidos, seja na devolução, se quando eu faço uma devolução está lá destacado a questão da nota fiscal, né, referenciando a nota de saída, né? A gente sempre aconselha fazer uma revisão porque é muito importante, né? É importante para quê? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Até para a Tatiane, né? Até para poder a Tatiane depois olhar, para que vai interferir tudo nisso aqui, ó, que é na apuração do imposto de vocês, né? Vai interferir aqui, diretamente aqui, tá? Aqui, para vocês verem, ó, eu peguei uma nota, eu peguei um PGDAS, e aqui a gente tem os valores distribuídos por atividade, né? Quando eu tenho uma revenda de mercadoria que eu não tenho substituição tributária, eu tenho todos os impostos destacados aqui, tá?
por essa atividade. Por exemplo, aqui, quando eu tenho substituição tributária, por exemplo, aqui, meu ICMS é 0, que é o caso que pode estar acontecendo lá com a Tatiane. Ela compra com produtos com ST, quando ela vende dentro do estado de São Paulo, esse valor aqui tem que estar 0, porque o ICMS dentro de São Paulo, ele não vai mais correr, né? Isso aí. É exatamente essa segregação do PGDAS, tá? Que a gente mostrou aí o tributado, o ICMS por sua substituição tributária, mas a questão do PIS e COFINS também é visualizada da mesma forma, tá? Só que em vez de estar ali como substituição tributária ICMS, ele vai estar como substituição tributária ICMS mais PIS e COFINS, tá? Então, se vocês têm produtos que, depois de algum estudo, vocês foi notificado, foi orientado que o produto é ST ou é 0 de PIS e COFINS para o produto ser monofásico, dentro do PGDAS tem que ser segregado isso, tá? Correto. Porque aqui no final, gente, a tua margem, né, final de imposto, ele tem que corresponder, né? Porque essa tua margem final aqui, no caso do Simples Nacional, desse cliente específico, por conta dos produtos dele que ele acaba segregando, né? A alíquota efetiva dele hoje está em 5%. Então, quando ele vai precificar, ele vai poder colocar lá na linha lá de imposto que ele está tributando 5,7%, né? E isso acaba ajudando a equalizar a conta da precificação, né? Então, por isso que é importante fazer toda essa análise, toda essa verificação e estar, de fato, com a contabilidade que consiga apoiá-los nessa jornada, né? Agora eu vou deixar, eu acho que eu e o Vitor agora dar uma pause, e o Vitor, né, e o Cauê, ele vai mostrar, de fato, como que é a parametrização do RP, tá bom? Aí eu vou deixar a palavra aí com o Cauê. Ô, Vitor, você tem mais alguma consideração? Não, acho que da nossa parte, né, a gente sabe que a área fiscal ela tem bastante coisas, né, mas é mais a gente, talvez uma orientação para o pessoal em relação a essas coisas, né, que são coisas que às vezes passa batido, mas são coisas que afetam vocês, tá, diretamente, tá? Então isso é importante, se como a Tatiane mandou aqui no chat, que vai avaliar o dado dela direitinho para ver se não tem alguma coisa aí que está passando, né, e ela está até perdendo um pouco de margem aí. Beleza, gente? Então, vamos deixar aqui o Cauê para mostrar como que é a parametrização de fato no Bling, né? Como que a gente pega essa informação xarope, chata, e coloca no Bling e aplica, né? Aplica de fato na emissão da nota. Maravilha, Wallace. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou levar 2 clientes aqui que nós temos na casa em consideração, tá? Um cliente que não tem o estudo de NCM, que foi aquela planilha que a gente mostrou para vocês, e um cliente que ele tem o estudo, para vocês ver a diferença, né, das regras criadas e o porquê isso é tão importante aí, conforme eles mencionaram para vocês. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estou vendo, Cauê. Tá vendo? Estou vendo sim. Maravilha, vamos lá. Então, esse aqui é o primeiro cliente, tá? Esse é um cliente que ele não tem o estudo de NCM aqui conosco, tá? Ele já está até vendo de solicitar aí para a gente parametrizar o estudo de NCM dentro das regras fiscais dele aqui, mas vamos lá. Essas aqui são as regras que ele tem criado atualmente no sistema dele, são as regras padrões aí que a gente coloca aqui, que é a venda de mercadoria para não contribuinte, tá? Venda de mercadoria para contribuinte, no caso PJ, que é a venda jurídica. A gente tem a natureza de operação de compra de mercadoria, tá? Quando você faz a compra de uma mercadoria aí de um fornecedor, você tem que ter essa natureza aqui registrada também para dar entrada da nota no sistema. E aqui a gente tem também as naturezas de devolução de venda, quando vocês vão devolver, o cliente vai devolver, né, algum produto para vocês, tem que ter a natureza cadastrada aqui para emitir a nota de devolução, e a devolução de compra, quando vocês vão devolver a compra para um fornecedor, tá? A gente tem outras duas aqui, que é a de remessa e essa de venda aqui, pode desconsiderar, que foi uma de teste que a gente estava criando,
tá? Então eu vou abrir primeiro aqui a de não contribuinte para vocês. A de não contribuinte e de contribuinte, que é PJ aqui, elas vão ser bem semelhantes, tá? Vai ter mais diferenças quando eu abrir o cliente que ele tem o estudo de NCM aí. Então, vamos lá. Então aqui é a natureza de operação do cliente de não contribuinte, tá? Então aqui, como vocês podem ver, a gente já coloca a série que vai ser utilizada nessa natureza de operação, coloca o tipo, que vai ser essa natureza, se é uma saída ou uma entrada, no caso aqui, como é uma venda, é uma saída, tá? Aqui você coloca o código de regime tributário da sua empresa, então esse cliente aqui é um cliente que ele é simples nacional, tá? Então eu deixo o simples nacional aqui. E o indicador de presença, né, como esse cliente ele trabalha com o marketplace, é uma operação não presencial, tá? Que é loja virtual. Aqui também a gente deixa setado que é uma nota faturada e é direto para o consumidor final, que o produto vai direto para o consumidor final, que é para quem está comprando, tá? Então aqui que entra o X da questão, as regras de tributação, tá? Então aqui a gente tem duas regras. Tem a regra para dentro do estado, que é onde o cliente reside, que é Minas Gerais, e para fora do estado, que são os demais estados para onde a mercadoria vai. Então, vou entrar primeiro aqui para vocês verificarem. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer essa parametrização aqui, a gente tem que destacar aqui quando é para dentro e para fora do estado, seja ele não contribuinte ou contribuinte, tá? Então, essa aqui eu estou mostrando primeiro para vocês para fora do estado. Então, aqui, como vocês podem ver, eu destaquei todos os estados, tirando Minas Gerais, que é o estado que ele reside, então não é necessário destacar aqui o estado que ele reside. Aqui, eu não precisei destacar o produto, tá? Aqui a gente também consegue destacar o produto. Eu vou poder mostrar melhor para vocês quando eu for mostrar o cliente que tem um estudo de NCM com a gente, tá? E aqui a gente vai colocar as regras de tributação, tá? Então aqui a gente vai colocar o CSOSN do cliente, tá? Isso tudo é a contabilidade de vocês, o contador que passa as informações, tá? Então a gente só preenche de acordo com as informações que ele passa. Então aqui, como vocês podem ver, o código dele é o 102, que é uma tributada sem permissão de crédito, tá? Mas se eu expandir aqui o menu, vocês podem ver que tem diversas opções aqui para você preencher. Lembrando que essa opção você sempre consulta aí junto com o seu contador para ver qual melhor se adequa para o seu negócio, tá? Aqui o seu... Só fazer um adendo, que também até uma informação que o Vitor tinha passado para nós, né? O Mercado Livre, por exemplo, ele só permite a utilização do CSON 102, tá? Que é o sem permissão de crédito, né? Né, Vitor? Até porque, tá, pessoal, qual que é a metodologia do Mercado Livre, tá? Por que você pode clicar ali, ô Cauê, só para ele mostrar o 101 ali? Ele clica ali, vai mostrar o 101 também, ó. 101, permissão de crédito. Ó, o 101 é o quê? Quando eu compro, geralmente eu vendo para PJ. Eu simples nacional vendi para PJ. Estou dizendo que na nota ele tem permissão para ele tomar crédito de CMS, tá? Exatamente. Tanto é que aqui embaixo libera. Isso. O 102, por exemplo, ele fala que não tem permissão. Por que o Mercado Livre, que é um grande marketplace, ele deixa travado somente o 102, não deixa o 101? Porque ele já entende que quem entra para comprar lá não é revendedor. Todo mundo que entra para comprar lá, independente se é um CNPJ ou pessoa física ou qualquer outro, ele é não contribuinte, ele vai comprar mercadoria para ele usar. Porque se ele quiser comprar mercadoria para revender, ele vai comprar às vezes diretamente do distribuidor, da indústria, ele vai comprar dentro do Mercado Livre. Então, quem compra dentro do Mercado Livre, ele só dá a opção de tributada sem permissão de crédito, que é o 102. Quer dizer, todos que compram dentro do Mercado Livre é consumidor final, seja ele pessoa física, CNPJ ou qualquer outra ocasião. Maravilha. Então aqui, pessoal, continuando, tá? O CFOP, conforme o Vitor falou aí, dependendo de se for para dentro ou para fora do estado. Como esse aqui é para fora do estado, a gente está usando o CFOP 6108 aqui, tá? Deixa eu até colocar uma questão, Cauê, importante, tá? Por que a venda interna é 502 e a venda interestadual é 608, tá? Eu tenho uma operação fiscal, um CFOP específico quando eu vendo para não contribuinte para fora do estado, que é o 6108. Quando eu vendo internamente, eu não tenho 508, uma venda interna para não contribuinte. A venda interna, seja contribuinte ou não, eu vou utilizar o 502, tá? Para produto tributado. Quando eu falo de um produto interestadual, eu tenho um CFOP, aí eu tenho diferenciação. Interno, o mesmo CFOP para PJ e não contribuinte, o interestadual eu tenho um CFOP diferente para não contribuinte e para PJ. Tá? Por isso que ele tem duas regras ali, 502 para Minas e 608 para os outros estados. Tá? Exatamente.
Então aqui, gente, só para finalizar essa parte aqui do ICMS, tá? Conforme as regras que o seu contador vai te passar, você vai preencher aqui de acordo. Lembrando que é sempre bom consultar ele antes para você não preencher nenhum dado errôneo aqui e acabar influenciando aí nos seus impostos ou emitindo uma nota de forma errônea também, tá? Deixa eu fechar aqui. Então aqui em cima, como vocês podem ver que tem várias guias aqui, né? A guia do ICMS, a guia do IPI também, guia do PIS, COFINS. Então todas essas informações você precisa verificar junto com o seu contador para ele te passar essa informação, para que assim, quando você for criar essa natureza, você tenha em mãos para preencher de forma correta aqui, tá? Normalmente o contador, ele entra em sistema, né, junto com você e faz essa parametrização necessária, mas aqui dentro a gente não faz junto com o cliente, a gente mesmo que faz, tá? O cliente não tem esse trabalho de fazer, entrar em sistema e fazer, a gente já entrega pronto para ele, ele já não tem esse trabalho. Então, IPI, PIS, COFINS, tá? ISSQN, então tem outras opções aqui também. Sempre verificar junto com o seu contador para que você não preencha nenhum dado incorreto aqui, tá? Vou voltar aqui. Então eu vou entrar aqui também na devolução de venda, que entra até naquela questão que eles estavam falando quando que você tem que ter aquelas informações adicionais na nota fiscal, né? A referência da chave da nota, a referência da nota, tá? Então, como eles tinham mencionado, a gente configura também essas informações adicionais, seja na nota de devolução, seja na nota de venda, tá? A gente deixa tudo configurado aqui para que seja destacado na nota, todas as informações complementares aqui, seja de ICMS, seja de canal de venda, número de pedido, a gente deixa tudo configurado aqui para que a nota saia da forma correta, tá bom? Inclusive, Cauê, dá para deixar de forma automática também a referência da outra nota, correto? Exato, aqui, ó, como você pode ver nessa nota de devolução, eu deixei a referência da nota original, que quando você emite a nota de devolução, ele já vai puxar a referência da nota que você está emitindo a devolução e deixar destacado aqui, tá? Então, aqui tem a referência da nota e tem a referência da chave da nota também, porque às vezes pela chave você consegue jogar lá no sistema e importar essa chave via XML, tá bom? E outra também, para evitar que, caso haja fiscalização, o fisco venha me questionar, mas está devolvendo o quê? Existe mesmo assim, essa saída? Porque pode acontecer casos de eu vender sem nota, por algum motivo o Mercado Livre ou meu cliente ele me obrigou a emitir essa devolução sem uma referência de uma nota. Então, é também uma maneira de eu pegar na fonte se houve ou não a emissão dessa nota de saída. Exatamente. Beleza, eu vou abrir agora aqui, pessoal. Esse cliente aqui, ele é o cliente Simples Nacional, então as regras já estão bem distribuídas aqui. Esse cliente não tem muito o que mostrar, porque é bem simples aqui a parametrização. Eu vou mostrar agora o cliente que tem um estudo de NCM para vocês verem a diferença de regras comparada a esse cliente que não tem o estudo, tá? Deixa eu trocar a tela aqui. Tá aparecendo a tela aí, gente? Tá aparecendo. Beleza, então vamos lá. Vou entrar aqui na regra. Vou utilizar o mesmo exemplo do não contribuinte, tá? Vou entrar aqui na natureza de venda de não contribuinte para vocês verem a diferença. Então, olha aqui no começo já para a gente ver o número de regras criadas desse cliente, tá? Vocês podem ver aqui, ó, se eu for até o final, tem 36 regras criadas e no outro só tinham 2, tá? Então você vê a diferença aqui logo de cara do que o estudo faz, né? Então você vê a importância de que é ter um estudo de NCM para sua empresa. Então aqui a gente destrinchou tudo certinho, produto por produto, ó. Então aqui a gente tem a regra criada para produtos com ST, produtos tributados nacional, produtos importados, produtos tributados e com CST 04 e 06, tá? Você quer explicar um pouquinho qual a diferença desses produtos com CST, ô Vitor? Eu acho importante, tá? Quando a gente fala sempre de CST 0406, tá? No final da linha, tá, gente? A gente usa PIS e COFINS é 0, tá? Qual que é a diferenciação do 0406? O 04, a gente fala que o produto é monofásico, então o produto é pago pelo primeiro da cadeia, como a gente mencionou. Quando a gente fala de produto CST 06, é o quê? Produto alíquota 0, né? Que a gente até fala, né? Produto tributado alíquota 0. Então, o próprio governo, o Receita Federal fala, esse produto é tributado alíquota 0. Claro, né, para o tributado alíquota 0, né, vai ser 0 no final, tá? Mas existem essas diferenciações. Sempre na legislação a gente tem produtos isentos da contribuição,
produtos de alíquota zero, produtos monofásicos. Geralmente, os produtos com alíquota zero, pessoal, geralmente são produtos compostos pela cesta básica, tá? São produtos compostos da cesta básica que tem produtos que são zero, tá? Bastante produtos da cesta básica são alíquota zero, são zero de PIS e COFINS, até para incentivar que todos esses produtos que são destinados à alimentação, vamos dizer assim, eles sejam mais baratos, né? Tenham menos impostos, tá? Isso aí. Beleza, tá? Então aqui descendo a gente também tem a natureza de produtos importados criado aqui. Então como vocês podem ver, a gente separou por estado aqui, que cada estado tem uma diferenciação aí. Então para Acre, Goiânia aqui e para o Pará, a gente tem uma regra. Para Amazonas, Ceará, Distrito Federal. Então como vocês podem ver aqui, para cada estado, tem estados que entram na mesma regra, então a gente pode juntar esses estados em uma regra só. Mas, como vocês podem ver aqui, diversos estados divergem, né? Alguma informação ali dentro que a gente tem que criar a regra separada aqui dentro, tá? É importante a gente salientar também o quê, tá? Quando a gente fala de produtos nacionais importados para o Simples Nacional, isso não impacta na tributação. Porém, quando a gente fala de empresas do regime normal, quando a gente fala de produtos importados e produtos nacionais, tem diferenciações em alíquotas, tá? Então, produtos nacionais para regime normal costumam pagar 7 ou 12, isso é determinado pelo despachante aduaneiro, tá? Qual é a alíquota que vai ser trabalhada desse produto dentro da entidade federativa. Mas eu posso ter a ocasião também do despachante aduaneiro, quando entra a importação da mercadoria, e falar que a mercadoria é sujeita a 4% de tributação, que é o caso que o Cauê colocou ali. Vocês podem ver que tem produtos importados a 4, tem produtos nacionais a 7 e 12, tá? Porque tem essas diferenciações quando a gente fala de regime normal, presumido real, tá? Pode continuar, Cauê. Beleza. Então, só vou abrir duas aqui para vocês verem a diferença, porque olhando aqui a tela, parece que as regras desses estados são todas iguais, né? Mas se eu pegar aqui dois como exemplo, então vou abrir, por exemplo, de Bahia aqui e de PE, tá? Então aqui, a princípio, é tudo igual. Mas quando você desce aqui para a alíquota interna, o que muda é aqui embaixo, tá? Então, para a Bahia aqui é 20,50, então se eu pegar aqui para o Maranhão, por exemplo, você pode ver que aqui muda para 22. Então, a princípio, visivelmente aqui, as regras estão todas iguais. Mas quando você entra aqui para olhar mais a fundo a regra, você vê que muda alguma questão ali dentro. E isso é importante, tá? Principalmente para o imposto que é cobrado de você. Então, sempre tem que estar parametrizado certinho, tá? Porque cada estado aí tem uma alíquota diferente. Então, essas regras aqui são de suma importância ter criado e parametrizado da forma correta. Sempre quando a gente fala dessas alíquotas, tá, pessoal, o que acontece? Para o Simples Nacional, vocês não pagam o DIFAL na saída, mas no regime normal tem a incidência do DIFAL na saída. Como que é calculado esse imposto? A alíquota interna de cada estado, então Acre tem uma alíquota, Maranhão tem uma alíquota, Rio de Janeiro tem uma alíquota, então sempre calculado o quê? Eu estou mandando mercadoria para o Rio de Janeiro, então estado destino. O Rio de Janeiro é 22, que é 20% de ICMS mais 2% de fundo de combate à pobreza. Então, eu estou dizendo que é uma alíquota de 22 interna no estado do Rio. Se eu estou mandando isso de São Paulo para mandar para o Rio é 12. A diferença entre 22 e 12 é 10%. Esse 10% é que eu pago de FAO. Por isso que quando é uma regra de regime normal, o Cauê precisa criar regra por estado, porque cada estado acaba sendo uma alíquota. Então, cada estado, para quando eu vender, eu pago um percentual de DIFAL. Diferente do Simples, que no Simples Nacional você não tem essa complicação, né? Você pode vender que você não paga o DIFAL na saída. Não precisa ter, teoricamente, tantas regras assim. Precisam ter as regras corretas, mas não tantas variações assim, tá? Esse cliente aqui em específico, ele é um cliente que ele está no lucro já, ele não é Simples Nacional, tá? Real. Então eu vou abrir aqui agora, para vocês terem uma ideia, tá? Aqui eu tenho 36 regras criadas para não contribuinte. Agora eu vou abrir aqui o do contribuinte para vocês verem a diferença também, tá? Deixa eu só carregar aqui. Então a do contribuinte, ó, se eu for descer até a última regra criada, a gente tem um total de 284 regras criadas aqui, tá? Então, esse cliente que eu estou mostrando para vocês é o cliente que eu compartilhei mais cedo a planilha que o Alas estava explicando, né? Então, para vocês verem a diferença que o estudo de NCM faz dentro das regras aqui dentro, tá? Aquele cliente lá anteriormente que era do Simples, né? Ele tinha 2, 3 regras criadas ali. Agora, esse cliente do lucro real, lucro presumido, com o estudo de NCM, ele tem 280 regras aqui. O porquê disso, né? Então, como eles explicaram aí, para que você pague o imposto corretamente e não pague o imposto errôneo aí, ou pague o imposto a mais, né? E fique tudo certinho dentro do seu sistema. Então aqui, ó, eu vou abrir uma regra aqui, vou abrir uma
menor aqui. Lembra que eu falei que aqui a gente consegue destacar o NCM? Então, como vocês podem ver aqui, esses 4 NCMs vão adentrar nessa regra aqui, que tem a alíquota de 7, o CFOP 6404 e o MVA, que é uma margem de valor agregado que estava na planilha, aqui embaixo está preenchido, ó, o MVA de 39. Tá? Então, se eu for pegar esse NCM lá na planilha, você vai identificar que o MVA dele lá é 39 também. Tá? Por que que nesse caso é criado uma para não contribuinte e uma para contribuinte, tá, pessoal? Contribuinte, não contribuinte gera DIFAL na venda, para regime normal, e contribuinte gera substituição tributária. Vocês podem ver que o CFOP, quando eu vendo para não contribuinte, é o 6108, para fora do estado. Quando eu vendo para contribuinte fora do estado, o CFOP não é o 6108, é o 6404, que é o quê? Eu estou dizendo que essa mercadoria, eu como emitente da mercadoria, eu vou recolher o ST. Vou colocar no custo do produto, quem vai comprar vai pagar o meu custo, né? Então vai estar embutido isso, mas quem vai pagar a substituição tributária é o emitente da nota, quem está mandando a mercadoria. Exatamente. E aqui também a situação tributária aqui foi alterada. Como vocês podem ver, é uma situação tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Tá? Isso, porque aí o que acontece é destacado em nota a base de cálculo do ICMS próprio e o ICMS próprio, e no outro campo é destacado só a base do ST que você recolhe, você acaba recolhendo ele à parte, tá? Isso mesmo. Beleza. Essas regras aqui, pessoal, tá? Essa parametrização que eu faço aqui dentro do sistema, ela é feita aqui, tá? Esse número de regras aqui é criado na situação de venda, tá? Se vocês forem entrar aqui na situação de devolução, de compra, vai ser o padrão igual aos outros. Então aqui, ó. Alguns NCMs têm uma exceção aqui, tá? Mas não é um número grande que nem o de venda, tá? Então aqui a gente também criou a exceção para alguns NCMs que têm a devolução de mercadoria, tá? E beleza, deixa eu ver mais aqui. E lembrando aqui também, quando vocês criarem essas regras aqui dentro, é sempre de suma importância você especificar aqui para o Bling ou para o Tiny, dependendo do sistema que vocês utilizam, de especificar qual é a venda física e qual a venda jurídica, tá? Porque se você não especificar isso aqui, quando você for emitir uma nota do sistema, ele vai puxar aqui uma das duas e pode acabar puxando errada. Então, sempre que você criar aqui, você vem aqui nos 3 pontinhos e seta o padrão. Se é padrão de venda física, padrão física. Se é o padrão de venda jurídica, você coloca de venda jurídica, tá? Sempre importante também você parametrizar isso para não ter nenhum problema na hora da emissão, tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa criação de natureza, pessoal? Eu acho que não, Cauê. Pode seguir. Então, beleza, então. Vamos lá. Então, aqui, como vocês podem ver, essa parametrização fiscal que a gente faz dentro do sistema, tá? A gente também faz parametrização financeira, se os clientes fecham BPO, então tem várias outras parametrizações que a gente faz, mas a parametrização fiscal é toda voltada aqui nas naturezas de operação, tá? Então, aí, conforme a gente alinhou, esses dados que a gente faz a parametrização aqui dentro, sempre consultar o seu contador para que ele passe os dados corretos a serem preenchidos, tá, pessoal? Nunca tenta fazer essa parametrização sozinho, porque você pode acabar configurando alguma coisa errada ali e você pode acabar tendo um problema futuro aí com a fiscalização, tá bom? O Cauê, me tira uma dúvida, cara. Quando eu faço uma venda lá pelo Mercado Livre ou pela Shopee lá, essa nota ela já sai de forma automática? Ela já pega o pedido para integrar e emitir essa nota? Ou não? Eu tenho que fazer algum outro processo? Então, vamos lá. Eu vou trocar. Não, eu vou trocar o cliente aqui, porque esse cliente não tem acesso às vendas, tá? Mas sempre que o pedido cai em sistema, ele já vai puxar o padrão que está setado aqui. Então, como o Vitor falou, se é um cliente do Mercado Livre sempre o padrão de não contribuinte, porque quem compra lá no Marketplace é não contribuinte, tá? Então, se você tem o full integrado, por exemplo, tá? Clientes que têm o full integrado dentro do RP, a gente tem que criar algumas outras naturezas de operação, tá? Como, por exemplo, uma natureza de transferência de estoque, que o full ele faz essa transferência de estoque, né? Se você está no depósito de São Paulo e o Mercado Livre pega essa mercadoria e manda para o depósito do full do Ceará, por exemplo, usando como exemplo o Ceará, tem uma transferência de estoque e o full já gera essa nota, tá? Então, para o sistema identificar essa nota, né? Essa nota, quando a gente parametriza aqui também, a gente parametriza a integração, tá?
Eu não tenho acesso nesse cliente aqui, e eu vou trocar a tela, vou mostrar um cliente que a gente tem acesso aqui. Peraí. Vou pegar aqui. Então, aqui nos pedidos de venda, quando a gente entra em algum pedido aqui, por exemplo, tá? Ele não vai puxar aqui no pedido de venda a natureza, tá? Só quando você for emitir a nota fiscal, quando a nota fiscal for emitida, que ele vai puxar a natureza padrão. Então, para pedido do Mercado Livre, por exemplo, para esse cliente aqui, então aqui eu vou pegar um como exemplo. A natureza de operação setada como venda a não contribuinte, você pode ver que já está aqui, ó. Então, a natureza de operação dessa nota fiscal do Mercado Livre é a natureza de não contribuinte. Por quê? Porque clientes que compram em marketplace eles compram diretamente como não contribuintes, tá? Então, se for uma compra de fornecedor, aí a natureza ia mudar aqui, ia ser de venda de mercadoria para contribuinte, porque você está vendendo para um cliente que ele é contribuinte, é PJ, tá? Então, aqui sempre muda de acordo, tá? E aqui também na integração, como vocês podem ver esse cliente aqui, na integração dele, a gente consegue setar a filial aqui para controle de estoque também, tá? Então, também é importante, né, quando você trabalha com full, você setar aqui essa questão de depósito, tá? Porque se o pedido está saindo do seu estoque indo para o full, você precisa ter essa transferência de estoque feita, né? Então, você está enviando o pedido para o full, você está enviando para o depósito do full. Então, essa transferência precisa ser feita aqui de forma correta também, tá bom? Beleza? Alguma dúvida, gente? Pessoal, Tranquilo, Cauê. alguma dúvida aí em relação Tranquilo, Cauê. a essa parametrização? Entendendo. Bem, eu acho que agora fica aberta, né, para a galera, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, a gente tem mais uns minutinhos aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é um momento, pode perguntar que eu, Vitor e Cauê estamos aqui para respondê-los, tá bom? E caso também não tenham dúvidas aqui, eu acredito que na hora da prática é que surge mais dúvidas, né? Que é essa questão. Essa parte fiscal ela é complicada por isso. É bem quando a gente vai colocar em prática ali dentro do RP, quando a gente está vendendo e quer descobrir um pouco mais a fundo de como está a parte fiscal, a parte financeira, que a gente começa a surgir essas dúvidas. Então, aproveitem o grupo que nós temos ali, o grupo de trilha, né, da trilha de dropship, que nós estamos ali, aproveitem o grupo para mandar essas dúvidas, a gente encaminha as dúvidas para os especialistas, se for necessário, eles entram no grupo também para tirar essas dúvidas, mas a gente entende que conforme vocês forem colocando em prática, vai surgir, isso é certeza. Isso aí. É isso aí. Agradecer, eu acho que da nossa parte, minha, do Vitor e do Cauê, agradecer aí a oportunidade, Silsa, para a gente poder expor um pouquinho daquele que a gente conhece aqui, né? A gente sabe que é bastante coisa, às vezes a gente pode até falar assim, putz, é chato, mas é legal pra caramba, né? Essas nuances da tributação, essas nuances de como se faz um parâmetro, tudo isso vai concluir na boa tributação, na elisão fiscal, de forma que a gente possa ganhar mais, ter uma margem de contribuição melhor e maior sempre, de forma honesta, que a gente não se lese o nosso bolso como empresário e também não lese o fisco, que não traga problemas, né, para nossa casa. Eu acho que é isso, eu agradeço aí a oportunidade, né, em meu nome, em nome dos meninos.
Que bom, que bom. Obrigada, Obrigada, pessoal. gente. Foi muito bom, muito rica essa aula, viu? Com certeza vão aparecer dúvidas ainda, o pessoal vai mandando lá no grupo. É isso mesmo. A gente sempre fala que as dúvidas só acontecem quando a gente pratica, né? Às vezes fala, entra na cabeça assim, mas é aquele negócio muito confuso. Aí, às vezes, quando vai fazer, você lembra daquilo, lembra de mais alguma coisinha, e aí depois fala, poxa, agora que me veio a dúvida, né? Mas aí pelo menos vocês vão estar um pouco mais orientados em relação a isso. Mas como a Cícia disse, né? Caso tenha dúvidas, podem perguntar. Fiquem à vontade para tirar a dúvida lá no grupo, gente. Já está à disposição de vocês. É isso aí. Essa aula vai ficar gravada, como vocês sabem, né? E aí depois a gente disponibiliza também lá no YouTube da Agora Deu Lucro. Então, quando vocês precisarem assistir de novo, vai ficar disponível. E aí a gente avisa, no máximo 48 horas a gente consegue disponibilizar lá no YouTube também. Muito obrigada aos nossos especialistas que participaram pelo tempo de vocês. Muito obrigada aos empresários que estão aqui também pelo tempo de vocês, a Nicole, enfim. Muito obrigada por esse tempo, pessoal. Obrigada a vocês, gente. Valeu, obrigado, hein? Então, boa noite. Valeu. Tchau. Obrigado, Boa gente. noite. Gente. Tchau. Tchau, tchau.